O Lula se importa mais com o poder do que com a própria vida. E para conseguir manter o poder, ele está arriscando tudo literalmente. Nesse exato momento, ele começa a provocar os Estados Unidos, o Trump. Recentemente reverberou que existe um grande risco de interferência militar, de uma operação do exército americano em solo brasileiro. Veio os Estados Unidos prontamente e negou tal acusação, chamou de loucura e insanidade. E ali construía-se a narrativa que ele quer colocar em prática. Ele não quer só criar um medo no brasileiro, ele só não quer criar um nós contra ele, só que dessa vez o eles não vai ser o Bolsonaro, mas sim os Estados Unidos. Ele quer instigar, ele quer provocar o suficiente para o Trump fazer uma operação em solo brasileiro. Como ele está fazendo isso? Ele acaba de fazer um ato gigantesco a favor de indivíduos que os Estados Unidos condenaram como terror. E mesmo assim, o judiciário brasileiro, mesmo assim, a justiça brasileira mandou proteger. E isso, obviamente, que vai ser extremamente mal visto pelos Estados Unidos. E óbvio que tem uma segunda interpretação. A segunda interpretação é que esses indivíduos presos e investigados de forma visceral iriam culminar em uma aproximação visceral de políticos. Tais investigações já alcançaram alguns políticos, só que muito baixo clero. A gente está falando de alguns vereadores, a gente está dizendo pouquíssimos deputados federais, estaduais, mas uma galera bem pouco relevante. Não chegaram aos chefes dos partidos, não chegaram à presidência da República e nem seus familiares. Os familiares a gente tem ali aquela interface do Lulinha com Careca e o Careca com contas que eram utilizadas pelo PCC para lavagem, ou seja, está acontecendo uma proteção. Mas exatamente esse é o ponto que o Lula desafia o Trump. Ele está atrapalhando, ele está dificultando o avanço da Polícia Federal, utilizando, pelo que tudo indica, o judiciário, que já foi ferramenta no passado para colocar o Lula na competição novamente pela presidência, para eleger o homem e para deixar o cara gerenciar, ou seja, o mandato do Lula ser efetivo. Se não fosse o STF, se não fosse o judiciário, ele não conseguiria ter feito a maior parte das porcarias que ele fez com o país. E agora ele retorna com esse amigo que tinha acabado a amizade, mas a gente sabe que o inimigo comum faz os laços se estreitarem novamente. E o Trump não está caçando apenas os criminosos de terror, eles estão caçando todos os indivíduos que são ligados e protegeram. E aí que vem esses dois personagens, talvez fazendo uma autoproteção. Essa seria a segunda interpretação. A primeira interpretação é que, segundo os marqueteiros, os analistas do Lula, caso o Trump faça uma interferência militar no Brasil, ele conseguiria se reeleger. Mas isso acontece se ele não for capturado ou executado. E aí que eu coloco a afirmativa que ele prefere manter o poder do que a própria vida. Ou ele está considerando que o Trump não é cachorro louco o suficiente, que eu acho uma ideia muito pouco inteligente, já que o Trump vem dando reforços de loucura a cada momento. Eu não faria uma grande aposta blefando contra o Laranjão. O Laranjão já engoliu algumas pessoas que tentaram fazer isso. Mas o que a gente tem que entender é como que a população brasileira vai interpretar esse fato. E eu acredito que o Lula está completamente errado. Mas infelizmente a direita não tem um personagem que saiba surfar isso de forma eficiente. Isso nem é minha opinião não. É uma opinião até do próprio Paulo Figueiredo. Presta atenção, vamos começar com o pé direito. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, que é dessa forma que o YouTube entende a relevância desse conteúdo. A gente não bateu a meta ainda da última live para ter live hoje, ou seja, eu conto com vocês para contribuir. A gente tem um Pix aqui, quando a gente alcança a meta de 300, a gente garante a próxima live. Conto com vocês, falta, se eu não me engano, 250 ou 200. As contribuições da última live foram tantos que enfraquecidas, eu entendo completamente, a economia está completamente dilacerada por causa desse cão do presidente, mas fica aí aberto. Seguindo agora, presta atenção nas colocações do Walter Maciel. Tenho que dizer o que precisa ser dito.
No último dia em que o governo podia fazer propaganda de si mesmo, o presidente da República fez um gesto obsceno, em público, mostrou o dedo do meio, num evento oficial. E o alvo? Não foi pro PCC que domina os bairros onde o pobre de verdade vive. Não foi pra quadrilha que descontou dinheiro da aposentadoria de milhões de velhinhos na fraude do INSS, que tem filho e irmão envolvidos. Não foi pros ricos do escândalo do Master. Não foi pros corruptos, nem pra quem abusa do poder do cargo que ocupa. Pra esses, nenhum dedo. O dedo dele é pro empresário que gera empregos, pra professora, pro enfermeiro, pra classe média, que paga plano de saúde porque o serviço público que ele gere não funciona. E ele disse que nós, ele se coloca aí, os pobres, gostamos de coisa boa. Nós, um cara que tem um patrimônio declarado de 7 milhões e meio de reais, mesmo sem trabalhar nos últimos 50 anos, que quando fica dodói, não pega a senha na UPA, vai no Sírio-Libanês, o hospital mais caro do Brasil, atendido pulando fila pelo médico mais requisitado, que gastou 44 milhões de reais em viagens com sua esposa no ano passado, com diárias de hotel em Paris de 64 mil reais por noite. Uma noite de sono do Lula é 2 anos de trabalho do brasileiro médio. Cartão corporativo, 99% dos gastos sob sigilo, enquanto a Receita monitora o Pix de quem vende marmita. Ele vive como bilionário, essa é a verdade, usando o poder que não é dele, é emprestado pelo povo, mas devia ser para governar o país, que ele mesmo faliu. Ele tira a comida boa da mesa do pobre pela inflação que o governo dele e a responsabilidade dele fabricam, os juros que pagam bilhões. Ele tira de baixo e entrega em cima, é o Robin Hood ao contrário. E na semana passada o alvo, Santa Catarina, falou de hegemonia branca, acusou de racismo, citou Hitler nominalmente contra o povo que ele deveria governar e não agredir. Chegou ao ponto do governo estadual precisar recorrer à PGR contra o próprio presidente da República. Esse é o nível muito baixo. E esse é o método. Pobre contra rico, região contra região, brasileiros contra brasileiros. Nunca contra o crime, nunca contra a fraude, nunca unindo, sempre contra... E é o mesmo método que ele está utilizando contra o Trump. Me parece uma má ideia. Quem produz. É por isso que mais da metade do país já diz que não vota nele de jeito nenhum. É uma rejeição cristalizada, não é percepção. É o país dizendo que não aguenta mais a hipocrisia e a demagogia dele. O seu legado, presidente, é de divisionismo. 40 anos jogando brasileiros contra brasileiros. O senhor tinha que ter vergonha. É, meus amigos. E aí agora ele vai utilizar esse mesmo método contra o Trump. Reforço, não acho que vai ser legal. Mas agora eu vou trazer um respiro de esperança para mostrar que o Brasil não tá tão ruim. Se você acha que a gente tá ruim com esses cães que a gente chama de político, agora imagine isso aqui, ó. Político na Índia é criticado por andar com ar-condicionado portátil carregado por assistentes. Esse cara parece muito aqueles vermes do MIB, sabe? Olha a barriguinha dele, ó. Esse cara não tá bem não, esse cara não vai ver muito não. Mas olha só, ele anda com ar-condicionado portátil. Isso aqui é uma vergonha, meus amigos, isso aqui é uma vergonha. Ele não parece aquele vermezinho do MIB, sabe, Homem de Preto? Que tinha um vermezinho assim, só que ele é mais comprido. Mas isso aqui, ó, isso aqui é político. Então a gente tem problema com nossos políticos, mas é só os nossos não, ó. Ele tem os caras que carregam ar-condicionado e vem uma galera banando, não sei se é mosquito que tá tirando dele, mas isso aqui é uma vergonha, isso aqui é uma vergonha. Então a gente tá um pouco melhor que a Índia. Então já dá um respiro de esperança. Mas enquanto isso, presta atenção que parece que o couro vai arder para cima do Lula e aí a vantagem do Flávio não vai ficar tão grande com a ida dele aos Estados Unidos. Presta atenção. É considerado certo que o Brasil sofrerá a aplicação de pesadas tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos. As campanhas eleitorais acusam-se mutuamente. Eu acho que existe chance de não acontecer para dar o mérito ao Flávio, tá? Na minha humilde opinião, se essa decisão for ser tomada pelo Marco Rubio. Pelas tarifas, que de fato prejudicarão do jeito que as coisas estão hoje, bem entendido. Elas prejudicarão uns 30% das exportações brasileiras. O principal culpado é o presidente americano. 30% é porrada. Que usa a imposição de tarifas como instrumento de coerção para alcançar todo tipo de objetivo, e no caso do Brasil, também objetivos políticos. Mas há fatores de longo prazo bastante complexos. O Brasil é uma economia fechada que, ao longo de décadas, achou que o melhor jeito de se desenvolver era se proteger, se fechar. Nenhuma surpresa que fosse alvo de medidas como tarifas, embora se possa argumentar sobre quem sai perdendo mais, e quem impõe ou quem sofre. Mas, uma vez impostas, o governo Lula achou mais proveitoso ganhar benefícios eleitorais assumindo o papel de vítima ofendida do que fazer o que vários outros países fizeram, que era se engajar de cabeça num toma lá da cá em busca de melhores condições. Pelo seu lado, a campanha conduzida pelos Bolsonaros cometeu o brutal erro inicial de pedir tarifas como forma de ajudar o chefe encarcerado. E agora a luta para Isso foi um erro mesmo, meus amigos. provar que consegue reverter o que seus expoentes achavam que seria uma grande jogada para pressionar o governo e, de quebra, o STF. O que o debate político rasteiro brasileiro ofusca, esconde
é o fato de que o Brasil sofre uma enorme pressão geopolítica, que revelou vulnerabilidades perigosas da nossa parte, e principalmente, de novo na nossa parte, falta de planejamento, falta de inteligência estratégica. O resto... A gente não tem nada, meus amigos, infelizmente. Um país tão rico e completamente aberto e largado. Essa é a realidade. Agora presta atenção num político raiz e exemplar. Floriano, quando você diz que um político é exemplar, você está falando que ele é honesto? Não. Você está dizendo que ele é um cara que a gente deveria se inspirar e copiar tudo que ele faz? Não. Mas a gente tem que aprender o trato político. E ele não é um político exemplar por povo, ele é um político exemplar que sabe lidar muito bem com os bastidores. Ele apunhala pelas costas, mas pela frente ele é um exemplo de político. O político tem que ser um bebezinho da corporação, essa é a grande realidade, e o Temer é exatamente isso. Enquanto a direita fica se debatendo em público, olha o que o Temer fala de uma figura que foi presa, meus amigos, olha como que ele trata a figura que foi presa. Ele recebeu 10 milhões, ele poderia tentar limpar a alma dele ali nesse momento. Eu acho que a maior parte dos políticos, a maior parte dos indivíduos brasileiros faria exatamente isso, e olha o que o Temer faz. O Temer elogia e tipo, na minha cabeça distorce completamente a realidade. A própria Daniela Lima, ela não se satisfaz com a resposta. E eu vou até me corrigir, eu acho que exemplar talvez tenha excedido, porque exemplar eu acho que tem que ser alguma coisa que você queira seguir, mas eu queria demonstrar mais o indivíduo que a gente tem que aprender essa parte de não brigar em público, essa parte de educação, sabe aquela educação que tua mãe, se não faz isso fora da rua, é meio que isso que a gente tem que aprender. Ele é exemplar nessa parte, porque eu acho que tá faltando muito pra direita nessa parte. Se a gente tivesse essa parte mais cristalizada, eu acredito que a gente daria grandes passos. E você vai ver que isso não é opinião só minha, não. O próprio Paulo Figueiredo começa a criticar todo mundo em público. Presta atenção nisso aqui. E que tal a figura? Ele é uma figura muito doce, você sabe, pessoalmente, né? Doce de gel no cabelo, aquele terno azul, Câmara dos Deputados, com a calça apertada lá embaixo, o sapato lustroso, brilhante. Duvido que você olhou e falou, que figura. Nem ela acreditou, sacou? O cara excedeu tanto, ele perdeu tanto a linha, que nem a Dani Lima aguentou. É doce. Não, ele é uma figura suave. Então, pra cima uma figura de doce. Ela teve que trocar, então suave, ela teve que trocar, ele percebeu, não, eita, forcei a amizade aqui. Uma figura suave, né? Não. Eu não, agora, evidentemente, uma coisa é ser a figura suave e outra coisa são as atitudes, né? Você tem que fazer essa distinção, né? Eu acho que ele exagerou. Ele exagerou no roubo, não é possível que esse cara tá falando isso, ele perdeu a linha aqui. Exagerou, está acontecendo o que acontece. Mas você entendeu? Ele exagerou, o cara chegou a 80 bilhões de roubo. Ele exagerou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só que meu ponto que eu quero falar aqui é o trato. Você entende como que o cara mantém a compostura, mesmo com o cara no chão? Ele poderia chutar o cachorro morto. E 90% da galera tá chutando o cachorro morto. Tá todo mundo chutando o cachorro morto. Tá todo mundo. E ele não. Ele pegou e foi. Até a galera que tá mais longe tá chutando o cachorro morto. E ele se manteve. Por quê, meus amigos? O Temer não é um cara que fecha a porta. É um político ancorado, vamos dizer aqui. Enquanto isso, olha o que acontece com a direita. A direita tá rachando. Essa é a grande realidade. Triste, mas é a realidade. Eu queria entender por que uma parte da direita insiste em tentar destruir o Nicolas. Acho realmente uma pena. Vem ele como uma ameaça, como se ele pudesse ser candidato à presidência em 2030. Ele não pode. Me passa a impressão de estarem preocupados porque ele tem legado. Enquanto você tem políticos que precisam lamber outros políticos para se reeleger, o Nicolas não precisa. Tem uma probabilidade muito grande dele bater 2 milhões de votos em Minas Gerais esse ano. E eu realmente espero que bata, porque o trabalho de comunicação que ele tem, nenhum parlamentar tem. Qual parlamentar consegue conversar com a população, furar a bolha da política e entrar nas páginas de fofoca como o Nicolas consegue? Não é ponto 1. Ele consegue desestruturar o governo. Nós somos oposição agora. Ele consegue desestruturar este governo como nenhum parlamentar consegue. E agora aqui estão insinuando que ele teve envolvimento no vídeo com a Michelle. No vídeo que a Michelle fala do Flávio. Aí vocês perguntam quem que é a oposição, Nicolas? Se é a esquerda ou se é uma ala da direita? Porque olha só, o político não precisa dar opinião. Eu não tô falando que ele teve ou não teve, não. Eu acho que não teve, mas pode ter tido. A realidade é pra que rachar mais? A direita já tá rachada, pra que a gente racha mais? É triste isso, eu acho triste, porque isso não tem ganho. Isso só diminui. E agora vem o Tarcísio seguindo a diretriz do Flávio Bolsonaro, e fala isso aqui, ó, presta atenção. Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre.
e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. E se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. Certíssimo, tá aí certíssimo. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão. Porque a gente não vai deixar. A gente vai trabalhar para ter a melhor representação. A gente vai trabalhar para ter uma pessoa que cuidou da segurança pública do Estado e sabe como isso é caro para a nossa população. A gente vai trabalhar por quem cuidou de todos os nossos projetos na Assembleia Legislativa. Por isso, essa dupla Derrite e André do Prado vai fazer a diferença. Amigos, Derrite eu acho uma boa escolha. André do Prado não é uma boa escolha. Na minha humilde opinião, eu queria saber a sua opinião. Isso é mais um erro da direita, é mais um acordo, cara, exatamente. Não preciso concluir aqui, eu acho que você já sabe o que eu quero dizer. Exatamente, mais um acordo, não gosto, não... Eu falei pra vocês que eu não ia indicar pra votar em ninguém, mas eu vou indicar pra você não votar. André do Prado, eu acho que não vale a pena, gostaria até de saber a sua opinião sobre André do Prado, pelo que eu já vi aqui nas redes sociais, de pessoas comentando sobre o passado dele, ele mesmo já falou que não vai sair pra Eduardo assumir, não vai assinar porcaria nenhuma, é mais um acordo, cara... Entendeu? Infelizmente, eu não gosto desse tipo de negociata, tá? Todas as negociatas que a direita, que o Bolsonaro entrou, só se ferrou e não aprende, continua fazendo negociata novamente, não aprende. E agora, foi lá o Flávio nos Estados Unidos, algo que poderia repercutir muito positivamente, acho que teve uma repercussão positiva em parte, mas foi muito mal explorada, presta atenção nisso aqui da Globo. Em apenas 90 dias, o cenário político do país mudará completamente, impor uma tarifa agora, que seria difícil de reverter. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai ser eleito nas eleições de outubro e que, com ele eleito, os Estados Unidos vão ser convencidos a rever a tarifa. Essa é uma interpretação possível aqui do texto de Flávio Bolsonaro. E aí ele vem, recompensaria os responsáveis pelas ações em questão, ou seja, o governo Lula, que ele reputa como responsáveis, sem citar o começo de toda essa história, que é o próprio irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Isso aqui, obviamente, que é uma coisa querendo bater no Flávio, mas ele poderia ter feito um texto muito melhor, ele poderia ter feito uma comunicação muito melhor. Floriano, mas quem é você para dizer isso? Eu exatamente não sou ninguém, mas o Paulo Figueiredo, vocês gostam, não? Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. O que é importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar, é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã, diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui, e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito, mas estava lá, a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural... Eu tô achando que teve uma treta real nos bastidores com o Flávio e o Paulo, tá? Eu acho que o Paulo tá bem insatisfeito, eu acho que ele não tá tão feliz mais com o Flávio, não. Presta atenção nisso aqui, continua. Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Hoje, estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam porque os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros. E aí, o que você imagina? Você imagina que ele vai sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar: cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Quando eu critico a equipe do Flávio, vocês me criticam. Não pode falar isso, não pode criticar o Flávio. Tá aí, agora o Paulo Figueiredo vai lá reclamar com ele. Aí depois dizem que sou eu, o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo o que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Se meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feito. Mas esse tipo de vacilo, de vagabundagem técnica, não, isso não. Peço desculpa. Isso é uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência. Essa última frase dele é muito puxada. Uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência.
O Paulo Figueiredo é muito bom. Mas eu tenho que concordar com ele tá certo. Tá sendo muito mal gerido. Isso é só mais uma expressão da incompetência das pessoas que estão em volta do Flávio. Isso aqui, na minha opinião, demonstra que a relação deles tá azedando, tá? Tá azedando a relação do Flávio com todo mundo. Eu não sei o que vai acabar, não. É muita incompetência. Eu falei daquele videozinho que ele fez no supermercadinho, que tinha que ter filmado o preço. Foi feito, foi mal feito. Floriano, mas ficou bem o vídeo, não sei o quê. Amigo, a gente tá falando de corrida eleitoral. Eu não tô falando pra deputado, pra senador, pra vereador, prefeito. A gente tá falando de Olimpíadas, a gente tá falando de Copa do Mundo. Não dá. Se você faz alguma cagadinha em Copa do Mundo, você é expulso. Você não viu o jogo do Brasil? Se você não joga bem, você é expulso. Se você não troca o jogador de uma forma, você é expulso, você perde, você é eliminado. A gente foi eliminado por isso. Por incompetência pequena. Aquilo é uma incompetência pequena que perde eleição. E tá aí o Paulo Figueiredo expressando a mesma coisa que eu já venho falando. A equipe do Flávio é pouco preparada, a equipe do Flávio não é boa, não tem competência, não fizeram um bom trabalho. Eu não tô falando que eles não seriam bons para uma campanha de vereador, de senador, de deputado, de governador. Não tem competência para campanha presidencial. Não tem. Tá aí, o próprio Paulo Figueiredo não explora as pautas que tem que explorar, não responde rápido o suficiente, não faz, simplesmente não faz. E isso é muito claro, qualquer pessoa que entende um pouquinho dá pra perceber isso. E aí fica a direita toda passando pano, quando alguém critica, vem a direita, mais alinhada ao Flávio, mais núcleo Eduardo, pra bater e espancar. Em vez de aceitar a crítica e aprender, não, você quer espancar o mensageiro, vai espancar o mensageiro e vai perder a eleição. É isso que vai acontecer. O próprio Paulo Figueiredo tá pulando do barco. Obviamente que isso aqui é distante do pular do barco. Mas isso aqui já é um ruído. Já teve o primeiro ruído lá das mulheres, agora esse aqui é o segundo ruído. E o tom dele tá mudando, ele tá criticando mais. E tem que criticar mesmo pra ver se melhora. E tem vários boatos de bastidores falando que as rachaduras na campanha estão aumentando cada vez mais. Mas a sorte é que a situação do Lula também vai piorar agora de forma drástica. Presta atenção nisso aqui. O Comando Central dos Estados Unidos informou agora há pouco que atingiu mais de 80 alvos no sul do Irã. Entre eles, sistemas de defesa aérea e de vigilância, centrais de comando, locais de lançamento de mísseis e mais de 60 barcos da Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo o comunicado, foi uma retaliação pelos ataques de hoje cedo contra petroleiros no Estreito de Hormuz. No início do dia, o governo do Catar acusou o Irã de mirar contra 3 navios comerciais na costa de Omã, incluindo um enorme petroleiro do Catar. É o maior número de embarcações civis atingidas na região desde o mês de abril. O Irã se recusou a assumir responsabilidade. Em resposta, o governo Trump revogou uma isenção de sanções para a indústria petrolífera do país, anulando uma concessão importante para a produção, venda e distribuição de petróleo iraniano, medida que fazia parte da trégua temporária assinada entre os dois países no mês passado. O principal comando militar do Irã chamou os ataques americanos de agressão flagrante e prometeu uma resposta à altura. E reiterou que não vai permitir interferência dos Estados Unidos na gestão do Estreito de Hormuz. O Ministério do Exterior também disse que vai adotar todas as medidas necessárias para proteger os interesses nacionais e a segurança do país. O principal negociador para o Irã acrescentou: A guerra voltou. Resumindo a história, a guerra voltou com tudo, o pau tá quebrando, já teve mais de 80 alvos, 70 alvos, não sei que é verdade, que é mentira, que foram explodidos pelos Estados Unidos. O Trump pegou e falou que lá só tem maluco. Trump disse que se essa fogo com o Irã acabou, eles são lixos governados por doentes. Foi esse o nível. Aí teve outra interpretação do que ele falou, não sei se foi mais o que ele falou, outra tradução, falando que ele tava dizendo que a galera lá era tudo maluca, que era tudo insano, que não tinha como negociar com maluco. E aí o cessar-fogo foi pra casa do chapéu. Petróleo subindo 5,2%. Floriano, por que não tá subindo 10, não tá subindo 20? Porque ninguém mais confia em nada. Agora, para daqui a 5 horas, 8 horas, amanhã, esse cessar-fogo voltar, ninguém duvida disso acontecer. Como assim, Floriano? Agora ele falou que sou maluco. Amigo, não tem como. Não dá pra confiar em ninguém que fala qualquer porcaria dessa guerra. Essa é a realidade. E querendo ou não, que esse mini cessar-fogo já conseguiu limpar ali o Estreito de Hormuz e tirou muita bomba. Então, ficou um pouco mais fácil você furar o bloqueio.
mas não é uma solução completa. E é lamentável, meus amigos. O que a gente está assistindo é lamentável no mundo. A nossa sorte é que isso vai acarretar em bons resultados pra gente. Agora, meus amigos, vamos para a cereja do bolo. Vamos para a cereja do bolo. Vou fazer uma sequência rápida. Tinha mais conteúdo, vou fazer uma sequência rápida. E até um ponto que eu esqueci de comentar. Isso tudo vai aumentar o preço do petróleo, inflação. O Brasil tinha acabado de cortar a isenção de imposto contra o combustível, porque o preço tinha caído. Vai aumentar o preço de novo, deve ter que fazer isenção de novo. O governo já não tem dinheiro. Preço da carne já aumentou, inflação brutal. Lá no Nordeste, Lula sendo espancado completamente pela incompetência dos seus afiliados. Seguindo, tivemos uma plantação de 300 pés de coisa que fuma sendo pego, e a gente tem que lembrar que isso não acontecia, era muito raro pegar, pelo menos eu não via nas notícias. Agora é um dia atrás do outro, a gente vê plantação sendo queimada, pega, prendida e tudo mais. Tá aqui, ó. Tá aqui. Por que isso está acontecendo? Por que vocês acham que isso está acontecendo? É o couro, meus amigos. O couro está ardendo. A caçada começou de forma brutal. Tivemos também uma mega operação no Rio, que pegou até aquele cara que era indicado do Flávio no Senado do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, o cara, por um acaso, estava com um fuzil no porta-malas. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque a gente tem que ir para a cereja do bolo, senão vai passar do tempo. E temos aqui, ó, isso aqui tudo é na operação lá do Senado, perfeito? Do senador do Flávio. Infelizmente, Flávio, por que você está falando isso? Está criticando o Flávio? Amigos, a gente tem que criticar o Flávio porque o Flávio tem que melhorar para ganhar a eleição. Se a gente ficar fazendo vista grossa, se a gente não criticar para melhorar, a gente vai perder a eleição. Eu vou fazer minha parte para a gente ganhar. Cada um faz a sua. A minha eu acho que tem que ser pontual o que está errado. A gente tem que melhorar. O próprio Paulo Figueiredo está criticando, porque está vendo erro, está vendo ineficiência. Isso aqui não é candidatura a vereador, a senador. Isso aqui é Copa do Mundo, isso aqui é presidente da República, é só um que ganha. Não é meia dúzia que ganha, é só um que ganha. Se você fizer um trabalho meia boca, tu fica no segundo lugar e tu não ganha nem prende, você não ganha nem um pirulito, tá? Você não ganha nem um pirulito, você ganha um inimigo muito poderoso. Seguindo agora, presta atenção nisso aqui. Um esquema complexo que movimentou o equivalente a mais de 10 bilhões de reais. Remessas ilegais de valores obtidos com o tráfico internacional de drogas. O relatório da Polícia Federal detalha a participação de cada um dos 13 investigados que tiveram prisões temporárias decretadas. Entre eles, Victor Shimada, apontado como chefe do grupo, que segue foragido, e a prima dele, Estela de Oliveira, presa na semana passada. Ambos foram alvo de sanções americanas por suposto envolvimento com o PCC. De acordo com a investigação, o pai de Estela, que também teve a prisão decretada, fazia parte do esquema. Amaury de Oliveira seria responsável pelo recolhimento e transporte do dinheiro e seguia as ordens do sobrinho, Victor Shimada. O dinheiro em espécie era chamado de vivo, para cobrir um desfalque de $7.700 ou R$40 mil numa das operações. Amaury avisa Shimada que vai usar o dinheiro que guardou para tratar os dentes. De acordo com a Polícia Federal, a filha de Amaury, Estela, coordenava remessas internacionais e fazia a gestão de planilhas financeiras. Numa mensagem para o primo Shimada, Estela diz: "Entregue", e manda uma foto de uma nota de R$2 com números anotados. Segundo a investigação, era o mesmo método usado pelo pai dela nas entregas de valores. A Polícia Federal também aponta Diego Lameira como investigado. Ele era operador financeiro e abriu empresas de fachada nos Estados Unidos e no Brasil. E fornecia alho argentino comercializado por Victor Shimada. A defesa de Victor Shimada disse que esclarecimentos serão prestados nos autos. O advogado de Estela de Oliveira afirmou que agora à noite ela recebeu um alvará de soltura. Não encontramos as defesas dos demais citados. Meus amigos, essa galera sancionada brincou com 10 bilhões de reais e foi libertada. Eles foram sancionados pelos Estados Unidos, imediatamente foram presos e agora a justiça brasileira libertou.
Justiça mandou soltar 7 pessoas que tinham sido presas nessa Operação Exchange da Polícia Federal na semana passada, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. E entre essas 7 pessoas que foram soltas está a Stella Stephanie de Oliveira, que, como você lembrou, Vitor, é aquela brasileira que foi sancionada pelos Estados Unidos por uma suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. O que aconteceu? A prisão deles era temporária, então ela tem um prazo ali de 5 dias para durar. Esse prazo acabou ontem e a polícia pediu para que essas prisões fossem convertidas em preventivas, sem prazo para acabar. Mas para essas 7 pessoas, a justiça negou esse pedido, então elas foram soltas. De acordo com a decisão, essas pessoas só tinham sido presas para que os mandados de busca e apreensão pudessem ser concluídos sem nenhuma interferência, sem destruição de provas ali, de documentos que a polícia precisava analisar. E como Amigos, os caras soltaram indivíduos que os Estados Unidos sancionaram. Na teoria, os Estados Unidos não sanciona qualquer indivíduo, não pegou no lixo para escolher essa galera. E são 10 bilhões de reais para o PCC, organização que é caracterizada como grupo de terror nos Estados Unidos. Ou seja, libertaram terror aqui no Brasil. Antes de eu concluir o que eu acho que é a estratégia por trás, deixa eu te convidar para entrar no meu grupo do WhatsApp e economizar muito. Hoje tivemos promoção de pneu. Se você quiser algum pneu específico aí, pede no número do WhatsApp que tem aqui embaixo, de R$1.000 por 794. Meu amigo, pique preço do Paraguai, tá? Tivemos também camisa polo com zíper, que é a nova moda da Elite, por R$46 2 camisas, ou seja, R$23 cada uma. Também tivemos uma forma de você cozinhar aí o ovo da galera muito rápido. 7 ovos em menos de um minuto. Não sei se é menos de um minuto não, mas tem que colocar nesse aparelho aqui. Rapidamente você cozinha de forma bem rápida o ovo da galera aí. E aí você consegue acelerar o processo aí, ó. Baratinho, R$34, R$75 por 34. O link tá na descrição, fixar no primeiro comentário e também aqui no QR Code. E lembrando, pessoal, falta a meta da live, hein? Tô contando com vocês. Seguindo, qual que é o plano aqui? Eles querem que os Estados Unidos faça uma operação mais incisiva em solo brasileiro, para puxar a narrativa de soberania nacional. Só que, se eles investigarem, os Estados Unidos investigarem, conseguir ligar ao presidente da República, ligar político, a operação pode ser para capturar essa galera. O aviso que aconteceu ontem, anteontem, e a resposta ontem, o aviso foi: políticos, se alertem aí, porque o pau vai quebrar. E aí, basicamente, os Estados Unidos falaram que não vai fazer nada. O que o Lula fez? Vai fazer sim, dobrou a aposta e soltou os bandidos tudo. É isso aqui que está acontecendo. A articulação é puxar o nós contra eles de forma robusta, é tudo ou nada. Essa que é a grande realidade, tá aí, ó. Dito isso, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho que eu conto com você para ajudar o YouTube a entender a importância desse conteúdo. Um abraço e até a próxima.